Conceitos básicos de política cultural. A política influencia toda a nossa vida. Nossa maneira de fazer, a nossa rotina, nossas profissões, nossa saúde, nossa educação e também a nossa cultura. Então, para quem trabalha com cultura, é importante entender como a política cultural influencia aquilo que é feito, o que é produzido. Para entender isso, basta você olhar a política cultural de um país e a produção cultural do mesmo. Assim, você irá compreender como a relação é direta. Aqui, vamos falar apenas dos conceitos básicos, para que depois você possa ir atrás de mais informações. Mas essa base provavelmente já vai mudar a sua maneira de olhar para as formas de financiamento da cultura. Bom, a primeira questão que é fundamental para entender sobre política cultural é que estamos falando de um direito. Por que a cultura é um direito? O que diz a ONU sobre isso? Artigo 27. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. E já que estamos falando de direitos culturais, é importante falar também de outros marcos determinantes. Vamos falar da nossa Constituição de 88. O que diz a Constituição sobre a cultura? Constituição Federal, artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e dos outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura, valorização da diversidade étnica e regional. Bom, falamos de marcos que determinam conceitos para a política cultural, mas é fundamental também que a gente entenda que a política cultural sempre existiu, assim como sempre houve algo que determinava e influenciava a maneira de se fazer arte e cultura, desde os primórdios. Então, só para a gente voltar um pouquinho no tempo, é possível lembrar de como reis e rainhas influenciaram nas produções artísticas. Um exemplo fácil de lembrar é na Inglaterra, o quanto a Rainha Elizabeth foi determinante para a produção de Shakespeare. E como a Igreja Católica foi fundamental para os artistas visuais da Itália, e assim por diante. Mas vamos chegar um pouquinho mais perto da nossa realidade, a partir da Segunda Guerra Mundial, porque os conceitos que nós temos hoje de política passaram por esse divisor de água, que foi a Segunda Guerra Mundial, e trouxe novas maneiras de pensar política cultural e que são elas que estão vigentes até hoje. Vamos falar agora dos 3 principais mecanismos de financiamento à cultura através dos governos. O modelo liberal americano, o modelo social-democrata francês e o modelo social-democrata inglês. O modelo liberal americano tem como principal paradigma o sistema de renúncia fiscal, enquanto o modelo social-democrata francês, o Ministério da Cultura, e o modelo social-democrata inglês, um Conselho de Artes. O principal mecanismo do sistema de renúncia fiscal, temos o grande exemplo aqui da Lei Rouanet. Na verdade, o que a gente conhece é o sistema de mecenato da Lei Rouanet, que é um sistema de renúncia para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Como funciona? Uma pessoa física ou uma empresa que queira patrocinar um projeto cultural, esse projeto tem que previamente ser aprovado pelo Ministério da Cultura em diversas etapas. Depois que é publicado em Diário Oficial, a pessoa física ou jurídica pode fazer o seu patrocínio. E depois ela vai descontar esse recurso no imposto de renda dela. Ela deixará de pagar ou o valor total ou parte desse valor no seu imposto de renda. Temos outros exemplos.
Muitos estados têm a sua renúncia fiscal. E aí não estamos falando de imposto de renda, mas de ICMS. As prefeituras também possuem os seus programas de renúncia fiscal. E aí também não estamos falando de imposto de renda e nem de ICMS, mas de ISS e IPTU, provavelmente. Só para dar o exemplo aqui do estado de São Paulo, nós temos o PROAC ICMS no estado e na prefeitura temos o PROMAC ISS e IPTU. Se você não é de São Paulo, procure saber do seu estado quais são os programas que eles possuem de renúncia fiscal e também da prefeitura. Bom, o objetivo da renúncia fiscal é fomentar a diversidade das expressões culturais. Vejam bem, é um programa voltado para o mercado e por conta disso mesmo é que ele traz a diversidade. Porque quando você está falando de mercado, de todo o setor, da população, do público, eles vão ter opções e projetos que passam por vários lugares sem ter que se encaixar dentro de um bloco específico de um prêmio ou de um edital. Então, essa lei tem uma grande vantagem, essa forma de financiamento, que é poder atender a múltiplas formas, linguagens, formatos diferentes de projetos, sem muito limitador. A justificativa para essa forma de financiamento é exatamente essa, que a diversidade é garantida pela pluralidade e a aleatoriedade do gosto dos doadores. Uma grande diferença desse modelo americano em relação aos países é que no Brasil concentra nas empresas, são as empresas que fazem normalmente esse patrocínio. Enquanto que nos Estados Unidos, 77% de pessoas físicas que fazem os seus depósitos. Vamos falar agora do modelo social-democrata francês, que é o quê? A ação direta do Estado. O Estado vai promover o acesso às artes e ao patrimônio cultural e garantir a proteção social dos artistas. A ação direta do Estado permite que cada governo democraticamente eleito promova e democratize a seu modo o acesso à cultura. O que quer dizer isso? Que um governo que foi eleito tem direito de fazer a sua política e determinar em que ele quer aplicar o seu recurso. Então ele pode, por exemplo, dar recurso para companhias estáveis, para equipamentos, promover concursos para diretores e assim por diante. O Estado dando dinheiro direto para a cultura. E o modelo social-democrata inglês, ele faz uma administração à distância. Ele promove acesso à excelência artística, reconhecida pelos pares. Quem são os pares? Os colegas, aqueles que compreendem o universo e são do setor. Então, são críticos, curadores, fazedores de cultura, artistas que vão escolher os projetos que serão financiados. Vamos pensar aqui um bom exemplo. Bom exemplo são os editais e prêmios tão conhecidos. Os editais e prêmios são escolhidos por uma comissão de notório conhecimento, que são os nossos pares. A justificativa é que a administração à distância permite que pares identifiquem, sem interferência política, onde está a excelência artística. Então, é uma maneira de se privilegiar a excelência artística. Esses são os 3 modelos que eu queria apresentar para vocês. Qual o melhor? A resposta é todos eles juntos. Porque a cultura é algo muito diverso e um modelo de financiamento não irá conseguir atender ao todo que precisamos. Por isso é importante que a gente consiga atender a diversidade no fomento indireto, na renúncia fiscal. A gente precisa que o governo haja diretamente em questões que precisam ser garantidas e precisamos também que tenham comissões que garantam a excelência artística. Então, cada modelo desse é complementar um ao outro. Tanto é que nos Estados Unidos, eles não praticam apenas o modelo americano, assim como na França não pratica apenas o modelo francês e nem na Inglaterra só o modelo inglês. Os 3 países praticam os 3 modelos. E no Brasil também praticamos os 3 modelos. Precisamos de ter equilíbrio entre esses 3 para que a gente garanta a diversidade cultural do país. Como eu disse antes, é apenas uma maneira de demonstrar para vocês modelos e entender que por trás deles existem vantagens e desvantagens. Porém, o mais importante é compreender que não existe um modelo melhor ou ideal. O que existe de fundamental em política e financiamento para as culturas é a diversidade de formas para que você garanta a diversidade da cultura. Porque somos muito diversos e nunca vamos conseguir nos resolver com apenas uma lei ou um modelo ou um edital. Precisamos de muitas opções para que seja garantida toda essa diversidade. Aqui a gente conseguiu mostrar alguns exemplos que vocês
podem ir atrás das informações na sua secretaria estadual, municipal e no Ministério da Cultura. Lembre-se, as leis, os editais e prêmios são feitos para serem usados por nós, fazedores de cultura. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta ler e se inscrever seguindo as regras e pressupostos. Desejo a todos vocês muito boa sorte.